Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando mais o devocional que tem como motivo, objetivo e intenção de apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje nós iremos dar prosseguimento a nosso processo de aprofundamento, de entendimento, de conversão e entender, você que está acompanhando essa nossa série, e entender o que acontece quando deixamos Jesus entrar. E o título de hoje é Quando Jesus entra, tudo recomeça. O nascimento após abrir a porta. Nosso último encontro, nós falamos sobre Jesus estar à porta e bate, querendo acessar, entrar. E aí a gente vai entender o que acontece quando Jesus ele entra. E a nossa tese de hoje é que abrir a porta para Jesus não significa apenas permitir sua entrada emocional, mas sim significa que ele gere uma nova vida. Pois Jesus ele não entra apenas para visitar a sua história, ele entra para fazer tudo recomeçar. E para a gente poder entender o que acontece quando essa porta se abre, nós vamos meditar na palavra do Senhor em João 3, versículo 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu ter haver dito, necessários vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E quando a gente começa a entender todo esse processo que estamos construindo até aqui, nós entendemos primeiro que Jesus é o fundamento, não se coloca um outro fundamento naquele já posto, e que é muito importante entender o que é esse fundamento. Porque a partir desse fundamento, ele se torna a pedra angular, a pedra que dá a direção, que dá o alinhamento. E depois nós vimos que Jesus é a porta. E passar pela porta correta é o que vai te dar destino e acesso ao reino. Nós falamos das duas portas, falamos dos dois caminhos e falamos do caminho que é Jesus, da porta que é Jesus. Por mais que ela possa ser uma porta estreita, ela é a porta certa. E quando a gente entende que Jesus ele diz: No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, mesmo que durante este caminho, mesmo que durante
essa passagem pela porta estreita, existe vitória no final. Precisamos entrar pela porta estreita e caso você desperte, que é o nosso maior motivo e objetivo aqui, você se despertar e encontrar Jesus, é fazer o processo de conversão, voltar e entrar pela porta correta. Porque caso isso não aconteça, lá no final, você vai achar que vai encontrar Jesus. Não vai. Lá, Jesus vai dizer: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. O acesso tem que ser por ele. E agora surge a pergunta: o que acontece quando eu finalmente abro? O que acontece quando eu me converto, vou para Jesus e deixo Jesus entrar? O que acontece? Quando Jesus ele entra, tudo recomeça. E aqui nós vamos conectar com todos os episódios, mensagens, textos que nós mandamos lá no mês de março, que foi o mês do recomeço. Então, quando você deixa Jesus entrar, tudo recomeça. E aqui, quando a gente fala de Jesus e de Nicodemos, nós temos um encontro entre religião e regeneração. Porque lá no final, Nicodemos, ele de fato se converte, ele de fato ajuda lá na crucificação de Jesus. Então, ele era um discípulo oculto, mas que ele entendeu que Jesus é mestre vindo de Deus. Ele e outros, né? Aqui está no plural. Nós sabemos que é mestre vindo de Deus. Jesus sabia, mas não reconhecia publicamente. Mas isso é um assunto para depois. Só para entender que, nesse momento, Nicodemos, ele começa o seu processo. Então, quem era Nicodemos aqui? Nicodemos, ele era fariseu, religioso, mestre da lei e membro do Sinédrio. Ele tinha conhecimento bíblico, reputação espiritual e influência religiosa. Mas aqui a gente entende que ainda faltava algo. Por mais conhecimento que ele tinha, por mais entendimento que ele tinha, ou por mais bens que ele tinha, reputação, lhe faltava algo. E aqui vem um ponto como grande lição. Você pode conhecer a Bíblia, você pode frequentar a igreja, você pode servir, você pode parecer espiritual e ainda assim não ter nascido de novo. E isso aqui é muito forte. Porque existe a diferença entre religião e regeneração, sobre novo nascimento e nova criatura. E nós encontramos aqui um momento, uma comparação com Nicodemos e o novo convertido verdadeiro. Nicodemos aqui, nesse caso, ele tinha conhecimento, ele era religioso, conhecia a religião, tinha aparência e tinha status. Mas quando a gente vai para o novo nascimento, ao invés de conhecimento, nós temos transformação. Ao invés de religião, nós temos regeneração. Ao invés de aparência, nós temos nova natureza. E aqui que é onde tem o ponto focal. Não é só uma aparência, porque o evangelho, ele não veio para te dar uma mudança estética.
O evangelho, ele veio para te entregar, te dar, te proporcionar uma mudança genética. É sair da natureza de Adão caída para ter uma nova natureza em Cristo Jesus. Ao invés de status, você vai ganhar uma nova vida. Então, é sobre transformação, regeneração, nova natureza e nova vida. E a partir daí, nós entendemos alguns pontos. Porque Nicodemos, ele vai até Jesus à noite. E aqui, a noite pode representar várias coisas. Como, por exemplo, medo, vergonha, crise íntima e dúvida espiritual. E o mais bonito aqui não é Nicodemos ir até Jesus de noite. O mais bonito aqui é Jesus receber Nicodemos à noite. Porque a gente tem que ter um entendimento muito forte que Jesus, independentemente da situação, das circunstâncias, ele sempre recebeu. Não importa quem que você esteja, a forma que você esteja, como que você esteja, Jesus, ele te recebe, mesmo sendo à noite, de manhã, de madrugada, ele te recebe com medo, ele te recebe com vergonha, ele te recebe com crise, ele te recebe com dúvida espiritual. E muitas pessoas hoje estão aqui, estão assim, aparentam estabilidade, mas carregam vazio interno. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Então, Jesus ele recebe. Isso é para você, meu irmão. Não importa a forma que você se encontra, o estado que você se encontra, pode ser à noite, pode ser com medo ou com vergonha, Jesus ele vai te receber, porque ele está batendo na porta. Mesmo que você não esteja ouvindo e queira ir até ele, ele vai te receber. Ou ele vai até você, ou você vai até ele. Assim como a mulher samaritana, que Jesus marcou aquele encontro ao meio-dia lá no poço, não se preocupe. Esse encontro vai acontecer e basta você querer. E nesse momento, nós temos que entender que muitas pessoas estão vivendo nessa situação e a nossa função é apresentar o evangelho para elas. Apresentar essa proposta de nova vida, por mais difícil que seja, porque tem pessoas que têm carreira, família, estabilidade, mas continuam vazias. E mesmo assim, independente do que aconteça, vai continuar vazia, porque esse preenchimento ele só vem de Jesus. O vazio dessa pessoa é do tamanho que Jesus pode preencher. E a resposta de Jesus, ela é direta com Nicodemos. Necessário vós é nascer de novo. Jesus, ele não oferece, olha que extraordinário. Jesus, ele recebe todos, de toda forma, de qualquer modo, mas ele não aceita a forma que você vem. Ele não aceita que você permaneça do mesmo jeito. Por isso, é necessário nascer de novo para ver, acessar o reino de Deus. E aí Jesus, ele é mais categórico ainda sobre aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. E nascer de novo é nascer da água e do espírito.
Então, Jesus, ele não oferece aqui motivação, ajuste comportamental e melhoria superficial. O que Jesus está oferecendo é nova vida a partir de um novo nascimento. Existe uma condicional, existe uma conexão. A nova vida, ela só vem de acordo com o novo nascimento. É mortificar a sua carne para que o seu espírito resplandeça e para que o espírito do Senhor habite em ti e você viva pelo espírito. E a Bíblia é tão maravilhosa que depois Paulo ele vem confirmar em Gálatas, nova criatura lá em Coríntios, novo nascimento, novas vestes. Então, Paulo ele confirma o que o Evangelho de Jesus nos diz. É preciso nascer de novo para ter uma nova vida. Só que essa nova vida é garantida. Aqui você tem a garantia da nova vida. E lá em João 10:10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essa nova vida é o que Jesus garante para nós. Mas o nascer de novo, para acessar essa nova vida, depende de nós. E aqui que tem que ser a sua, a minha, a nossa virada de chave. Assim como Jesus garantiu para o jovem rico um tesouro no céu, ele teve uma garantia. Vai, pega tudo, vende e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. O que que precisava do jovem rico fazer? Vai, vende tudo. O tesouro estava aqui, ó. A garantia estava aqui. E assim é a garantia que Jesus nos entrega. A partir do momento que ele cumpre a sua morte de cruz e vai até o final, em Cristo nós temos essa vida em abundância. Mas a nossa função aqui é nascer de novo. E quando a gente fala sobre nascer de novo, tem diferença entre melhoria e novo nascimento. Quando nós falamos de melhoria, nós falamos de ajuste externo, disciplina e esforço humano. Mas quando nós falamos em nascer de novo, nós falamos de transformação interna. Não é um ajuste interno, é uma transformação, regeneração e obra do Espírito. Não é o nosso esforço, é o Espírito que faz a obra. E o Espírito de Deus testifica em nós. E quando Jesus ele traz para a gente sobre nascer da água e do Espírito, a água ela remete a purificação, arrependimento e lavagem. O Espírito remete regeneração, nova natureza e nova vida. E olha que mágico, que lindo e que maravilhoso. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. E tirarei a vossa carne, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus já havia prometido isso
que Jesus está reforçando com Nicodemos. Deus já havia prometido sobre limpar, dar novo coração e colocar novo espírito. Isso é nova criatura, novo nascimento. E o vento do espírito, Jesus ele quer nos reforçar sobre o espírito. Ele sopra, transforma, move e gera vida. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Você não controla, você se rende. E aí a gente entende que abrir a porta não é o fim. Quando a gente pega a conexão do último episódio, a gente entende que abrir a porta não é o fim. E o processo completo ele acontece quando Jesus bate, você ouve, você abre, Jesus entra e nova vida começa. E a partir desse momento, muitas pessoas elas param no meio, porque levantam a mão, sentem emoção, fazem a oração, mas nunca permitem a transformação real. E o exemplo moderno para isso é o cristianismo emocional sem regeneração. Pessoas que vão aos cultos, que vão às celebrações, que vão aos louvores, mas que só se emociona, mas não se regenera. E o que nós estamos reforçando hoje é sobre a regeneração. Regeneração do novo nascimento. E para que isso aconteça, precisamos diferenciar e não tratar Jesus como um visitante, e sim como Senhor. Pois quando você trata Jesus como visitante, ele bate, você deixa entrar, o que acontece? Apenas momentos, apenas emoção e apenas ocasional. Mas quando você deixa Jesus entrar e ser o Senhor, é a mesma coisa. Jesus entrar dentro do seu carro, por exemplo, para te conduzir, para mudar, alterar a rota, e você coloca Jesus no banco de carona. Não, Jesus, aqui eu vou dirigir, eu vou guiar. Não, não mexe no volante, não mexe em nada. É a mesma coisa quando você faz isso com Jesus como visitante. Não, Jesus, você pode entrar aqui mais rapidinho, somente alguns momentos, ou só quando eu preciso, ou só quando eu tenho essa necessidade, ou quando eu estou desesperado. E aí é uma visita a partir de momentos, emoção e ocasião. Ao contrário que quando Jesus ele entra de verdade, e entra como Senhor, ele transforma a vida, existe a conversão verdadeira e ela é permanente. Porque quando a transformação ela vem, existe a conversão e essa conversão ela é permanente, porque Jesus é o Senhor. E agora toda essa série começa a fazer sentido completo. Porque nós falamos sobre Jesus ser o fundamento, Jesus como pedra angular. E quando Jesus a gente fala ele como fundamento, nós falamos em alguns episódios sobre construir a vida na rocha e a rocha que é Cristo ser o fundamento. E a partir disso ele se torna a pedra angular, é aquela que dá a direção correta, assertiva. E aí também Jesus como a porta, Jesus sendo a porta estreita, Jesus
te dá mais uma chance, bate e aí acontece o novo nascimento, que é a conexão com 2 Coríntios sobre nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Nova criatura é. E aí a gente já prepara uma conexão para o nosso novo episódio, que vai ser sobre o renascimento, que é novamente em novo coração, para fecharmos maio em nova identidade. E a partir de tudo que foi falado, nós temos que aplicar. Lembra? Conteúdo, contexto, conexão e aplicação. Agora é o momento de aplicar. O que eu preciso fazer para recomeçar? Você abriu a porta, mas permitiu a transformação real? Quando Jesus entrar, ou quando Jesus entra ou entrou, você permitiu essa transformação real? E aí, alguns sinais de que, se você fez esse movimento e não nasceu de novo, aqui vou te apontar 4 sinais desse não nascimento verdadeiro. Primeiro, você continua igual. Segundo, vive religiosidade. Terceiro, ausência de transformação. 4, fé superficial. E o que seria essa fé superficial? É aquela fé que não tem raiz, que não tem profundidade, que não tem conexão com Cristo, que não tem oração, que não tem secreto. E quando a sua fé é superficial, ela faz um efeito cascata, pois dessa forma você vai continuar igual, que é só superfície, não tem transformação. Você vai continuar o mesmo, sem ausência ou, né, ausência de transformação, e principalmente vai viver só a religiosidade, só a casca e não o interior. Ao contrário de pessoas que passam por esse processo e de fato nascem de novo. E quais são os sinais dessas pessoas que nascem de novo? Nova mentalidade, que vem através do arrependimento real, fome por Deus, transformação progressiva. Lembra? Mudança é uma coisa, progresso é outra. Porque a mudança pode ser para o lado, a mudança pode ser para pior. Então, não foque na mudança, foque no progresso, na transformação progressiva, pois se torna um processo de conversão. E não é do dia para a noite. O milagre é instantâneo. O milagre é para ontem, para hoje, para agora. Mas o progresso, a santidade, a transformação é em processo que gera nova mentalidade. E para que você consiga colocar em prática essa nova transformação e ter de fato esses sinais na sua vida, pare de construir, pare de confundir emoção com conversão. Esse é o primeiro ponto. Emoção é uma coisa, conversão é outra. Permita que Jesus transforme áreas profundas. Não deixe Jesus como visitante. Deixe Jesus como Senhor, como dono. Porque dessa forma, a transformação ela vai em áreas profundas onde você nem imagina que existe. Entregue o controle ao Espírito Santo. Entregue o volante. Entregue o controle da sua vida para o Espírito Santo guiar. E decida viver o recomeço verdadeiro.
pois a vida antiga ela é pautada, baseada em culpa, religiosidade, aparência e morte espiritual. A partir do momento que a vida nova é sobre perdão, relacionamento, verdade e vida espiritual. Para a gente finalizar, a declaração final para hoje é a seguinte: Jesus não bateu na porta da sua vida apenas para visitar a sua casa. Ele entrou para reconstruir tudo. E que possamos fazer a oração final para que possa selar tudo isso que foi falado e, principalmente, que aconteça em nossas vidas essa entrada verdadeira e genuína de Jesus nos nossos corações, nas nossas casas, sendo o Senhor. Jesus, eu não quero apenas abrir a porta emocionalmente. Eu quero nascer de novo. Purifica meu coração, transforma minha mente e faz tudo recomeçar em mim. Que eu viva a verdadeira transformação que só o teu Espírito pode gerar. E se você nasceu de novo, agora sua mente precisa ser renovada. E no próximo episódio, iremos falar sobre transformação interior. Se você permaneceu até aqui, curte esse vídeo. Você que está ao vivo conosco e você que está assistindo gravado, curta o vídeo, comenta, compartilhe, para que a palavra do Senhor ela possa acessar mais pessoas e que mais pessoas sejam transformadas e possam nascer da água e do Espírito. Nós cremos que Jesus vai fazer a obra e vai fazer a transformação e acessar essas pessoas em nome de Jesus. Até a próxima. Se o Senhor permitir, semana que vem estaremos aqui com mais um Devocional VP, alcançando a vida plena em Cristo Jesus. Amém.